Imagina você ganhar até 2, 3 vezes a mais do que o seu salário. Então, cara, você como desenvolvedor, deixa eu te falar que você tem essa possibilidade. Vou estar falando aqui para vocês como que você pode ser um desenvolvedor trabalhando para fora do Brasil, como você pode aumentar a sua renda muito usando o mesmo conhecimento que você tem simplesmente em outro país, utilizando uma moeda forte como o dólar para ganhar de receita ao invés do real brasileiro. E eu vou falar para vocês como que também você pode mudar a sua cabeça, cara, em relação a isso, para conseguir ter mais esse tipo de oportunidade. Sem mais delongas, já deixa o like nesse vídeo, vamos para lá. Cara, primeira coisa, para você conseguir ganhar em dólar, o que você precisa fazer? Você precisa primeiro ter um inglês que seja coerente com as suas skills, as suas habilidades técnicas. Eu preciso ter um inglês fluente? É a pergunta que mais recebo aqui no meu canal do YouTube. E a resposta é não, cara. Você não precisa ter inglês fluente. O que você precisa ter é simplesmente uma parte que consiga comunicar as coisas técnicas para as pessoas que estão te entrevistando. Como é que você vai fazer? Bom, hoje se você ganha um salário aí de 10, 15 mil reais por mês, até, digamos assim, você já pode pensar que você pode ganhar muito mais, cara, como desenvolvedor, simplesmente aplicando para vagas para fora do Brasil. Mas não é qualquer vaga que vai te pagar um salário que seja o dobro do seu. Você concorda comigo? Desenvolvedores têm certos níveis de expertise, certo? Então, se você é um sênior no Brasil ganhando nessa faixa salarial, você pode muito bem ir para a gringa e ganhar o dobro disso, tá? Isso é uma faixa salarial segura que eu estou falando para vocês, não é uma extrapolação. A média de desenvolvedores brasileiros prestando serviço para empresas de fora do Brasil é de 35 a 40 dólares por hora. Então você pode fazer aí nessa faixa salarial mensal, levando em conta que, obviamente, o dólar é 5, né? Então você ganha aquele salário em dólar, meu amigo. Você pode ter uma perspectiva muito maior. Vou falar para vocês como é que vocês podem fazer isso. O primeiro passo, na verdade, eu já falei, que é o inglês. Você sem inglês, meu amigo, você não vai a lugar nenhum, vai ficar no Brasil a vida inteira, talvez ganhando esse salário ou até menos. A faixa salarial máxima, normalmente, dos desenvolvedores do Brasil chegam em torno de R$ 21.738. Se você ultrapassou isso, você é um desenvolvedor muito excepcional, tá? Você já está no nível talvez de líder, de gerente, alguma coisa acima da média dos desenvolvedores. Bom, LinkedIn precisa estar de acordo para esses recrutadores virem até você, tá? E galera, eu não vou entrar em assunto de LinkedIn porque eu já fiz aqui milhares de vídeos sobre isso. Então vai ali dar uma scrollada no meu canal, você vai ver sobre como aprofundar isso, como fazer o passo a passo, cara, de como deixar o LinkedIn de acordo para vir essas pessoas de fora aí te contactar. Lembrem que eu falei lá no início do vídeo que não são todas as empresas que você vai fazer, que vão fazer você ganhar bem. Como que muda isso? Primeira coisa, cara, você tem que ser uma pessoa, um PJ. Você tem que ser um prestador de serviço para essas empresas de fora do Brasil. Caso contrário, como CLT, você vai atrair empresas de fora? Vai trabalhar para empresas gringas? Sim, vai ser CLT na empresa gringa. Qual que é a diferença? A diferença é que, por mês, se você chegar a uma faixa salarial acima desse valor que eu mencionei para vocês ali, vai ser 27,5% descontado de INSS, imposto de renda, na fonte, meu amigo. Ou seja, você com salário, vou dar um exemplo aqui que eu não sou muito bom de matemática, mas se você chegar a ganhar R$ 10.000, 27,5% disso são R$ 2.700, tá? Agora, faça esse cálculo aí para 20 e poucos, 25 mil, 30 mil reais, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, cara. Você, como PJ, tem a possibilidade de fazer uma redução para 5% desses ganhos de faturamento mensal. Então, se você vai faturar aí os 25 a 30 mil reais, que é os 35 a 40 dólares aí por hora, você vai ter um desconto muito grande no imposto, tá? Isso precisa ser feito para você conseguir pagar menos e ganhar mais. Você ganha mais dinheiro e vai pagar menos para o governo, tá? Então, o que que eu quero falar para vocês com isso, cara? Você pode, sim, trabalhar para empresas gringas, porém, a maioria delas, se for principalmente multinacionais, vão querer contratar você como CLT aqui no Brasil, porque é muito lucrativo para essas empresas. Ou até, talvez, vão querer te botar como como funcionário principal
no Brasil, o que não é o nosso intuito aqui. Você precisa ser um prestador de serviço, você precisa ser uma empresa. E por que você precisa ser uma empresa? Porque só assim você vai conseguir potencializar os seus ganhos. Você concorda comigo que quando você é uma pessoa física, você só pode prestar, trabalhar serviços para uma empresa durante 8 horas? Então, cara, sem contar que o seu budget ele é muito limitado a um salário mensal. E não é isso que a gente quer. A gente quer ser uma empresa livre que possa prestar serviços para múltiplas empresas e não fazer contratos diretamente aqui no Brasil. Porque desse caso não vai mudar nada para você entre trabalhar em empresas de fora do Brasil, mas que estejam sediadas aqui, cara. Como que você vai fazer isso? Não faz muito sentido. Você concorda comigo? Você vai estar utilizando suas skills de inglês, você vai estar conversando com pessoas em inglês, porém você vai ser um CLT. Aí o que que adianta? Você precisa ser uma empresa e prestar serviço dessa empresa para múltiplas fora do Brasil. E aí você vai, por exemplo, ter uma que paga menos, ter uma que paga mais, e aí tem uma que tem mais demanda, tem outra que tem menos demanda, só que no final das contas vai ser muito lucrativo para você. E é isso que a gente está focado em fazer aqui. Estamos focados em liberdade. A gente quer que você utilize esses conhecimentos que você adquiriu com tanta dificuldade para não se limitar a um salário fixo por mês, cara. Então, a partir de você ter uma empresa, você prestando serviço para múltiplas fora do Brasil, pagando menos imposto, o seu caixa vai aumentar como desenvolvedor. E é isso aqui que a gente está querendo, né? Bom, o que eu gostaria de falar para vocês além disso? Você precisa do inglês, do LinkedIn muito bem atualizado, de uma empresa, a gente já falou sobre esses 3 pontos, né? E se você está aqui, já são 7 minutos e 5 de vídeos, meus parabéns. Eu gostaria que você deixasse seu like e se inscrevesse no canal. E agora a gente vai para a parte mais importante do vídeo, que na verdade essa dica eu queria ter dado para mim se eu tivesse lá em 2022, quando eu estava fazendo muitas entrevistas e não passava em nenhuma. Hoje a gente tem a inteligência artificial, cara, que pode te ajudar muito em relação a isso. Não só em montar seu currículo como seu LinkedIn, mas ela pode te ajudar num ponto que eu tenho utilizado muito aí com os meus alunos, que ajudou muitos deles já a conseguir vagas na gringa, que é você simular a entrevista em inglês, tá? Basicamente, você vai pegar uma ferramenta que seja boa de voice, no caso, e você vai conversar com ela, pedir para ela te fazer perguntas que sejam relacionadas a esse tópico, tá? No caso no qual você está aplicando. Então, se você é um desenvolvedor Java, você vai lá pedir para ela, cara, me faça perguntas em Java sobre essa job description aqui. É claro que se você chegar ao ponto de você já conseguir uma entrevista, você já fez talvez até o mais difícil, que é o primeiro passo. Agora você tem que conquistar esse segundo passo, que é fazer a entrevista técnica. Você vai mandar a job description ali dessa parte de entrevista que você conseguiu para a IA e você vai pedir para ela fazer algumas perguntas em relação a isso. É claro que o intuito disso aqui não é muito para você conseguir melhorar na parte técnica ou ser perfeito nas respostas, mas de você conseguir saber se comunicar. Você precisa entender qual é que é o foco principal da pessoa na entrevista técnica. Se a pessoa ela tem um projeto que está chegando, ela está entrevistando as pessoas por alguma capacidade, cara. E essa capacidade que ela está querendo que você mostre para ela, você vai precisar meio que sacar na entrevista. Por exemplo, digamos que normalmente, cara, os recrutadores já sabem. Então, você precisa ter uma boa relação com a pessoa que está te recrutando. Porque essas pessoas já fizeram entrevistas, outras pessoas já fizeram entrevistas para essa mesma vaga, que foi por indicação da empresa, né? Normalmente as empresas americanas, elas buscam esses recrutadores para fazer essas contratações. Não é só você que está nessa entrevista a partir dessa empresa. Então, outra pessoa que foi também entrevistada, ela já sabe o que caiu nessas entrevistas, se você não foi o primeiro. Logo, você pode perguntar aí para o recrutador que ele vai te dar um contexto melhor do que as pessoas estão precisando nessas entrevistas. E aí vai ter um momento lá nessa entrevista que você vai se apresentar, você vai falar sobre quem você é e tal, e você vai falar que você teve experiência naquilo ali que a empresa está buscando. Isso vai te dar já um up
para as pessoas muito possivelmente te contratar. Isso aqui eu queria falar para vocês, então segue o resumo do vídeo aí. O inglês é o primeiro, o segundo é o LinkedIn, o terceiro é você precisa ser um PJ. Você precisa ter certeza que essa empresa que ela está te contratando, ela está ciente que você é uma pessoa jurídica, então que você é uma empresa que você pode prestar serviço aí para empresas de fora, como eu faço. E o grande ponto aqui, cara, eu não paro de dar dica aqui, já faz 11 minutos do vídeo, é que você precisa buscar esses contratos, sendo eles fixos de 6 a 1 ano e 8 horas por dia. A partir daí, você é um cara que vai ficar de plantão e você vai ter sempre trabalho, tá? Isso é muito positivo, cara, porque aí você pode estender esse contrato num prazo maior. Então você pode ficar mais seguro em relação a isso, tá? Mas isso é papo para outro vídeo, eu não vou falar sobre isso aqui. Já falei também nos outros do meu canal aqui. Deixa o like aí, cara, se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima e tchau.